Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãs e irmãos, quinta-feira da sétima semana do tempo pascal. Hoje as primeiras leituras trazem para nós Atos dos Apóstolos, capítulo 22, de 30 até o 23, 6 a 11. Vamos às leituras. No dia seguinte, querendo saber com mais exatidão do que os judeus o acusavam, soltou e ordenou que se reunissem os sumos sacerdotes e todo o grande conselho. Trouxe Paulo e mandou-o comparecer diante deles. Paulo sabia que uma parte do sinédrio era de saduceus e outra de fariseus, e disse em alta voz: Irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. Por causa da minha esperança da ressurreição dos mortos, é que sou julgado. Ao dizer ele essas palavras, houve uma discussão entre os fariseus e os saduceus, e dividiu-se a assembleia. Pois os saduceus afirmam não haver ressurreição, nem anjos, nem espírito, mas os fariseus admitem uma e outra coisa. Originou-se então uma grande vozearia. Levaram-se alguns escribas dos fariseus e contestaram ruidosamente: Não achamos mal algum neste homem. Quem sabe se não lhe faltou alguns espíritos ou um anjo. A discussão fazia-se sempre mais violenta. O tribuno temeu que Paulo fosse despedaçado por eles e mandou aos soldados que descessem, o tirassem do meio deles e o levassem para a cidadela. Na noite seguinte, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Coragem, deste testemunho de mim em Jerusalém. Assim, importa também que o des em Roma. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bem, irmãos e irmãos, fazer só um resumo do que aconteceu para Paulo ser preso. Ele, quando chegou a Jerusalém, foi recebido pelos líderes da igreja. Avisaram, contudo, que milhares de cristãos judeus estavam furiosos por ele estar ensinando aos gentios que poderiam servir a Deus sem obedecer às leis judaicas. Mais tarde, naquela semana, Paulo estava orando no templo e alguns judeus da província da Ásia o reconheceram e puseram-no a disparar-lhe acusações aos gritos. A mais séria de ter posto os gentios nas instalações do templo, pois havia visto Paulo antes em Jerusalém como gentio e concluído que ele introduzia no templo e profanar algum lugar santo uma pedra antiga recuperada de corte dos gentios e gravada com um aviso pintado com uma tinta vermelha, revelava que era crime levar não judeus daquele ponto, além daquele ponto, né, claro. Então irrompe-se um tumulto e a turba lança Paulo sobre Paulo e tira ele do templo e tentando espancá-lo. Ele foi salvo pela ação rápida dos soldados que levaram ele sob custódia. De modo surpreendente, ele fez um resumo para o imperador Cláudio. Permitiu que ele se dirigisse à multidão. Ele fez um resumo da conversão dele e relatou que Deus escolhera ele para poder pregar para os gentios. No momento que ele disse isso, a multidão começou a gritar mais uma vez, acusando ele de novo. Então os soldados levaram ele de volta para o quartel para protegê-lo das pessoas que estavam cheias de ódio. E então o comandante, no dia seguinte, ordenou uma sessão do Supremo Conselho Judaico para resolver essa disputa. Aí que está a nossa leitura de hoje. Paulo ele criou uma astuciosa dissensão do conselho,
afirmando que estava sob julgamento devido à sua crença na ressurreição, que em parte, na verdade, era verdade, que se tratava de um típico ensinamento cristão, e também uma crença entre os fariseus do conselho, embora duramente contestada pelos saduceus, outro ramo do judaísmo, representado no conselho. No clamor que se seguiu, ele foi puxado por membros dos dois lados. Mais uma vez, os soldados tiraram ele dali e, por segurança, levaram ele na prisão. Para a prisão, para ele não ser machucado. Então, eles ficam divididos porque uns são fariseus e outros não, porque eles não querem admitir isso, que Paulo não tem mal algum e outros acham que ele tem. E calorosamente começam a discutir muito e levam ele novamente para baixo, onde Cristo fala com ele para ele ter coragem, porque assim como ele testemunhou em Jerusalém, que ele vai ser levado para Roma também, como prisioneiro. E daí então ele passa por vários julgamentos e mantém-se, é mantido na prisão. Como ele havia tido uma visão de que ficaria preso em Jerusalém. Então é isso, o resumo breve do que aconteceu com ele para até chegar a essa situação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado, minha irmã, obrigado, meu irmão, por estar conosco hoje. Que o Senhor possa estar nos abençoando para esses últimos dias de tempo pascal, nós entendermos realmente a conversão, vida e força que o Espírito Santo dá a Paulo. Fique com Deus e até amanhã com mais um Primeiras Leituras.